Não critique, não condene, não reclame. É o primeiro princípio do livro que a gente está lendo neste período aqui no Clube do Livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, para você que não me conhece, sou Dael Bernaz, mentora de posicionamento de marcas no digital. Estou aqui com a minha amiga parceira de negócios, Jamie Mafalda. Olá, eu sou a Jamie Mafalda, mentora de marketing e vendas, e esse livro tem sido, assim, sensacional. E eu queria também convidar a Tânia, que sempre está presente com a gente, para se apresentar. Olá, eu sou a Tânia Lassi, consultora em gestão para profissionais da saúde. E tem sido muito bom participar de cada encontro por aqui. Então, vamos lá, vamos a esse primeiro capítulo com um princípio tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador, que é não criticar, não condenar e não reclamar. Porque isso é até algo natural, assim, né, gente? Mas, na verdade, esse é o resumo do princípio, o título do capítulo é: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Então, esse é o título aqui que começa. E o interessante que eu já comecei a perceber aqui nesse primeiro capítulo desse livro é que o autor pega um princípio e conta ele através de várias histórias. Então, conforme a gente for discutindo aqui as histórias, queria que você que está aí do outro lado pontuasse no seu caderninho, sua anotação mental, se a história está envolvendo não criticar, não condenar, não reclamar aos três. Então, vai acompanhando com a gente a discussão e vai dando sua opinião, até coloca aí nos comentários. Ele começa aqui com uma história do Tugan Crowley, um assassino e pistoleiro que matava muitos policiais. E ele foi cercado ali por 150 policiais, aquela doideira, ele atirando contra as pessoas. E enquanto isso tudo estava rolando, ele escrevia uma carta. E nessa carta tinha uma frase, né, que ele destacou aqui: sob o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso, um coração que nunca faria mal a ninguém. Você que está aí, você imagina um assassino, né, de policiais que matavam pessoas a sangue frio, tendo essa percepção de si mesmo, e ele começa aqui já chocando a gente, e falando que esse homem foi condenado à cadeira elétrica, e no dia da morte dele, a declaração dele foi: isso é o que eu ganho por me defender. Então, em nenhum momento ele olhou para si como alguém que era cruel, que era mau, que havia tirado a vida de outras pessoas. Não, ele se olhava como um benfeitor. E assim, ele vai citando aqui várias histórias de outras pessoas que eram criminosas, que tinham a mesma percepção de si mesmos. Então, ele fala que de Al Capone, que era um inimigo dos Estados Unidos, ele declara aqui também a visão de um diretor de presídio do Sing Sing, que é Lewis Lawrence, que fala que escreveu uma carta para ele dizendo: poucos criminosos que estão presos aqui se consideram homens maus. Eles racionalizam, explicam, contam porque tiveram que arrombar o cofre ou apertar o gatilho. Ou seja, para eles, era tudo muito lógico e eles não deveriam estar presos. Por que eu estou preso? Sendo que eu não fiz nada de errado. E essa era a visão dele e desses três caras aqui que ele conta na história, falando que eles não se sentiam culpados por nada. E ele fala assim: olha, se esses criminosos não achavam que estavam fazendo algo errado, e as pessoas com quem a gente lida no dia a dia? Será que elas se consideram erradas naquilo que a gente olha e julga como sendo algo ruim, algo mal? Se uma pessoa que chegou nesse tamanho de atrocidade se olha como inocente, essas pessoas também no nosso dia a dia, com quem lidamos, também vão olhar para si mesmo e falar: nossa, mas eu não fiz nada tão assim de errado. Mas por que ele está me julgando? Quem ele é para me julgar? E assim a pessoa acaba levantando cercas em volta de si mesmo e buscando uma forma de jogar aquela acusação contra você. Ele dá até aqui em algum momento um exemplo de um bumerangue, né? Que quando você joga uma crítica para uma pessoa, isso vai voltar para você de alguma forma ou em algum momento, porque essa pessoa vai guardar esse ressentimento e esperar um momento oportuno de te atacar novamente. E aí ele fala que John... Nossa, gente, os nomes são difíceizinhos, hein? John Wanamaker, fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez:
30 anos atrás, eu aprendi que dar bronca é bobagem. Já tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações, sem me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência. Então, ele vem dizer assim, olha, a experiência me trouxe a visão de que 99% das vezes as pessoas não vão assumir responsabilidades pelos seus próprios erros. Elas não vão se autocriticar, mesmo que elas estejam completamente erradas. E muitas das vezes, mesmo que elas façam essa autocrítica depois que passou, elas não vão voltar para te agradecer, né? Falam, nossa, muito obrigada, você realmente trouxe uma visão que eu não tinha de mim mesmo. Pelo contrário, elas vão se ressentir, vão ficar com aquilo ali guardadinho, falando, nossa, ele pode ter até razão, mas quem é ele? E aí vai procurar aquela lista de defeitos sobre você que fez, às vezes, aquele levantamento para ajudá-la, né? Às vezes nem é com raiva, com a intenção ruim, não, às vezes é com intenção positiva, mas mesmo assim, aquela pessoa vai levantar, né, esses muros e essas barreiras contra você. E aí ele vem falando que criticar faz o quê? Colocar as pessoas na defensiva, vai fazer com que elas tentem se justificar, você vai ferir o orgulho delas e vai atingir o senso de importância que elas têm de si mesmas e despertar ressentimento, ou seja, é tudo isso que você vai ganhar se criticar alguém, e não aquilo que às vezes a gente espera receber em troca. E aí ele vem trazendo duas visões de dois psicólogos aqui, o B.F. Skinner e o Hans Selye. E o primeiro, ele fala que ele demonstrou por meio de um experimento, Skinner, que um animal recompensado por bom comportamento aprende bem mais rápido do que um animal punido, e que isso vale também para seres humanos. E o Hans Selye vai dizer que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo de alguém ser condenado. Então, ele está aqui fazendo o quê? Levantando para a gente argumentações do princípio que ele vai defender ali no final, né? Por que você não deve criticar, não condenar, não reclamar? E aí ele traz vários estudos de caso, várias visões de psicólogos para te mostrar que não vale a pena, porque todo mundo acha que criticar é a melhor maneira. E aí ele quer provar o contrário aqui para a gente. E daí ele começa contando outra história do George Ben Johnson, que era um cara ali responsável pela segurança de engenheiros, que sempre reclamava porque os engenheiros não usavam os capacetes, né? Ele criticava, ele reclamava, ele dava lição de moral. E aí um dia ele falou, cara, já que isso não está dando muito certo, deixa eu tentar uma abordagem diferente. E aí ele pegou e passou a perguntar para os engenheiros, para os trabalhadores, olha, o equipamento que vocês estão usando, esse capacete, ele é desconfortável? Como é que a gente poderia melhorar? E aí chegou de uma forma mais amigável, e depois de toda essa introdução amigável, num tom muito gentil, ele lembrava os funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes. E aqui ele fala que, na primeira abordagem, quando ele chegava criticando aqueles funcionários, eles colocavam com raiva ali naquele primeiro momento, ele virava as costas, o que as pessoas faziam? Estavam, porque eles não haviam sido convencidos, né? Eles estavam fazendo por medo da punição, e não porque eles respeitavam aquela figura ou aquela informação que era passada. E muitas das vezes isso acontece também, principalmente com pais, né? Eu já vi isso muito acontecer. Tipo, vai lá, fala para a criança, e a criança, aí vira as costas, ele vai lá e faz, porque ele não foi convencido em amor. Ele foi convencido através do medo, daquela figura ali que ele fala, não posso desobedecer, senão a consequência vai ser maior. Mas não houve um real convencimento, né? Houve uma coação. Muitas das vezes. E quantas pessoas, às vezes, trabalham com a gente são coagidos também, né? Em vez de serem convencidos de que aquilo é bom para eles. E, dessa forma, a gente começa a entender esse princípio de como que a gente pode fazer para modelar ou remodelar nossa abordagem, nossa forma de agir no dia a dia, porque a gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo, que fazer crítica parece que às vezes é natural para a gente, né? Ou condenar, ou reclamar. Então, aconteceu alguma coisa, rapidamente a gente já está reclamando, às vezes nem percebe que está reclamando, na nossa cabeça a gente está só desabafando, e na verdade é uma forma de reclamação também.
que ele continua com as histórias falando de Theodore Roosevelt, que apoiou a candidatura de Taft. E aí ele apoiou, depois foi para uma viagem na África, e quando voltou resolveu não apoiar mais, resolveu criticar o cara e queria concorrer ao terceiro mandato. E aí foi uma disputa, assim, muito acalorada, no final os dois perderam, o partido perdeu, né, que ele fala o partido republicano de uma forma, assim, terrível, e no final o Roosevelt culpou o Taft, e o Taft deu uma declaração com lágrimas nos olhos, dizendo, eu não vejo que poderia ter sido feito de modo diferente. Então, a gente vê que a gente tem essas barreiras levantadas, sempre buscando forma de nos defendermos. E que se nós temos isso, o outro também. Então, a gente precisa buscar uma forma de mudar o nosso comportamento de alguma maneira ali no dia a dia. Como é que a gente faz isso, né, Dais? Se observando diariamente. A gente estava até conversando, colocar num quadrinho, né, essa frase para ver se a gente consegue memorizar, né, colocar nosso modo de comportamento. E isso aqui me fez até lembrar uma história que eu vi uma vez em um seriado, onde havia acontecido uma catástrofe e uma catástrofe climática, e a mãe, no meio daquela catástrofe, estava sozinha em casa com as duas filhas, e ela travou, ela paralisou. E ela depois ficou se sentindo muito culpada. Acabou que elas passaram ilesas, todas sãs, vivas e salvas, mas ela ficou assim, cara, como que eu não consegui defender minhas filhas, né, que eram crianças, que eram pequenas, naquela situação? E aí ela buscou uma maneira de se dessensibilizar daquelas situações, fazendo o quê? Fazendo treinamentos junto com o corpo de bombeiros ali da cidade do que fazer em meio de catástrofes. E ali eles tinham simulações, e ela fazia sempre esse treinamento para se dessensibilizando. E muitas das vezes a gente vê isso até em formas alimentares, né? Médicos, têm intolerância a leite, aí vão introduzindo 5 ml, 10 ml, aos pouquinhos, para a pessoa não ser extremamente sensível àquela substância. E isso traz uma lição para a gente, né? Porque como é que a gente altera um comportamento que muitas das vezes já se transformou em um hábito? E essa é uma maneira, a gente pensar em situações ruins que podem acontecer. Eu falo, olha, em uma ocasião dessa, eu reagiria dessa forma. Mas eu vou procurar agir dessa e dessa maneira. E a gente vai fazendo aqueles ensaios mentais, aquelas respostas mentais que a gente poderia dar diante de uma situação como aquela, de forma que, aos poucos, a gente vai transformando os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações. E aí ele continua aqui, né, em todas as histórias. E ele conta uma aqui que eu gostei bastante, que é do escândalo de Tipodon, de uma petrolífera nos anos 1920, falando que um desses caras recebeu uma terra lá, onde ia fazer essa busca de petróleo, e ele era do governo, e aí o que ele fez? Ele foi, em vez de abrir uma licitação, ele pegou e chamou um amigo dele. Falou, olha, tá aqui. Aí o amigo dele fez um generoso empréstimo dele para ele de $100 mil. E aí, não bastasse toda essa loucura, ele ainda pegou os fuzileiros navais, foi lá no distrito e mandou os fuzileiros retirar os concorrentes das extrações que tinham ali. E aí, essas pessoas que foram retiradas, né, sob a mira de fuzis, fizeram o quê? Foram procurar justiça, obviamente. E aí isso virou um grande escândalo, de forma que não afetou só ele, como quase arruinou o governo, né, do presidente, então, que estava ali, que era o governo Harding, que ele fala aqui, e quase destruiu o Partido Republicano novamente, que era o partido que estava no poder. E isso me lembrou de um princípio que diz que uma pessoa pode arruinar você, mesmo você não sendo culpado. Então, eu coloquei uma observação, uma pessoa pode arruinar a sua empresa, manchar o nome da sua marca, mesmo que você não seja inteiramente responsável pela ação daquela pessoa. Então, esse cuidado que a gente precisa ter ao selecionar pessoas para dentro da nossa marca como um todo, da nossa empresa.
E me fez lembrar também do caso Zara, que aconteceu há um tempo atrás, em relação ao racismo. Não sei se vocês acompanharam, mas saiu em alguns noticiários que eles tinham um código para alertar a entrada de pessoas negras dentro da loja. E aí, uma dessas pessoas que entraram era, se eu não me engano, era uma delegada, e isso virou um bafafá e manchou muito o nome da empresa, inclusive levantando outros casos que até então não tinham vindo à tona, que vieram à tona por causa disso. Então, assim, vamos pensar, poxa, Zara é uma marca mundialmente reconhecida, você acredita mesmo que veio lá do presidente, né, da empresa essa ordem? Nossa, vamos colocar aqui um código contra pessoas negras, porque a gente tem essa política e não quer que... Claro que não, gente, mas às vezes um gerente ou um funcionário daquela loja com aquela atitude manchou o nome da empresa no país inteiro. Outro caso que aconteceu também há um tempo atrás foi o caso Carrefour, que alguns seguranças pegaram e agiram com violência ali contra uma pessoa que estava entrando no supermercado. Então, a empresa, isso não veio do alto, mas uma pessoa mal contratada, mal selecionada, pode pegar e arruinar sua empresa, seu negócio e seu nome, né? Principalmente se dentro daquela empresa é o teu nome ali que está em voga. E aí, o que aconteceu? Ele fecha aqui a história desse cara falando que ele recebeu uma condenação pesada, né? Afinal, ele levou quase todo mundo junto. E pergunta, será que ele se arrependeu? E aí ele fala que nunca. E anos depois, outro presidente, Herbert Hoover, foi dar um discurso e falou dessa história, e a esposa dele ficou bravíssima. Falou, o quê? Você acha que meu marido que traiu o Harding? De jeito nenhum, meu marido nunca traiu ninguém. Ele aqui foi traído, aniquilado, crucificado. Então, a própria esposa via ele como uma pessoa inocente e defendia o marido. E isso me fez lembrar uma outra história bíblica agora, né? A gente falou que o caso Zara, o caso Carrefour, e tem uma história bíblica que fala de um cara que se chama Acã. E Deus tinha dado uma ordem ali de eles iam à guerra, e que nessa guerra eles não podiam pegar nada, não podiam pegar espólios. E o Acã fez o quê, né? Na surdina, foi lá, guardou ouro, prata, uma capa lá que ele achou bonitinha e enterrou. Aí, tá tudo caladinho, ninguém viu nada, e eles foram para outra guerra. E quando chegou nessa guerra, era tipo assim, um país muito pequenininho, que não oferecia nenhum tipo de perigo, dado a potência que era o exército de Israel, e eles perderam esse povo menor, botaram eles para correr. E aí, quando Josué foi falar com Deus e tudo mais, descobriram que o Acã tinha escondido isso que Deus não havia ordenado, e por isso que Deus permitiu que eles perdessem. E mais uma vez a gente vê aqui, né, agora na história bíblica, que uma pessoa errada, né, que tem um comportamento que às vezes está fora da nossa cultura empresarial, pode arruinar nossa marca, nossa empresa. E às vezes a gente faz aquela seleção meia boca, né, se preocupa muito com as habilidades técnicas daquela pessoa. Ah, não, tem Excel, tem Photoshop, tem não sei o que, eu só preciso disso, a pessoa tem que cumprir esses requisitos, o portfólio é bonitinho, tá dentro. E a cultura? E o comportamento? Então, tem alguns empresários que usam a frase, né, que a gente contrata pelas habilidades e demite pelo comportamento. E muitas das vezes a gente não faz aqueles questionamentos sobre valores daquela pessoa e tudo mais. Então, a gente precisa... Travou para mim. Opa, voltei? Então, às vezes, a gente precisa se atentar nisso, né? Quando for contratar alguém, a gente olhar as habilidades técnicas também, mas ver se ela se adequa aos valores da nossa empresa como um todo. Essa é a primeira parte aqui de histórias, e tem muito mais. Não sei se as meninas querem comentar alguma que elas acharam interessante aqui, continuo. Não, acho que pode continuar, depois no final a gente faz um resumo, né, Tânia? Beleza, então. E aí, aqui ele vai citando vários exemplos de pessoas que continuam olhando para si e perguntando
não vejo o que eu poderia ter feito de diferente. E me fez lembrar mais um versículo bíblico, né, Provérbios 9:8, que diz, não repreenda o arrogante, ou o tolo, né, em algumas versões, porque ele vai acabar odiando você. Corrige o sábio e ele o amará. Então, a maior parte das pessoas, 99% das vezes, vão agir dessa forma, se sentindo em conflito, né, consigo mesmo, porque a gente quer defender quem a gente é, os nossos valores, a gente nunca acha isso justo. E aí ele vem aqui e chega na história de Lincoln. Gente, história maravilhosa também. Falando que o Lincoln era um cara que adorava escrever cartas criticando todo mundo. Então, mesmo quando ele estava na cidadezinha dele ali, ele fala que ele escrevia as cartas, olha o que ele fazia. Escrevia cartas e poemas, ridicularizando pessoas e jogava as páginas nas estradas rurais para as pessoas passarem por ali, pegarem aquelas cartas e lerem. Você vê o tamanho, né, da audácia dele, como ele queria criticar as pessoas. E aí, depois, o que ele fez? Tornou-se advogado e continuou com o mesmo hábito, fazendo o quê? Publicando agora as cartas nos jornais. Então, se tinha saído do interior, começou a jogar nos jornais agora. E aí, uma vez, o que ele fez? Uma dessas cartas ridicularizando um político chamado James Shields. E aí o Shields ficou indignado, porque a cidade inteira riu dele, ele era um homem muito orgulhoso. E aí eles viviam em outra época, isso foi em 1842. E o que o Shields fez? Desafiou ele para um duelo, meu querido. Assim, então agora a gente vai a um duelo, vamos, e o último homem que sobreviver, então a gente vai lutar até a morte. E aí ele ficou, né, de cabelo em pé, meu Deus, ficou desesperado, começou a pegar aula de esgrima para ir e tudo mais, e aí no dia do duelo, os padrinhos dele interferiram e acabaram com aquilo e tal. Mas aí o que aconteceu? Esse fato mudou a vida do Lincoln, porque ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva, nunca mais ridicularizou alguém, nunca mais fez uma crítica a alguém. Então, enquanto ele fazia, estava ali, e é tão parecido, né? Ele fazia com cartas e hoje as pessoas fazem com comentários ofensivos dentro das redes sociais, em fóruns, às vezes por trás até de um perfil anônimo, né? Talvez ele até colocasse o nome dele, porque o cara desafiou ele, sabia quem ele era. Mas não, hoje a gente tem o hábito da pessoa colocar até, não ter nem a audácia de colocar o próprio nome, né? E assumir a responsabilidade. E aquilo ali poderia ter tirado a vida dele. Uma atitude parecia boba, parecia simples, ele sentia o dono da razão. E depois disso, ele mudou as atitudes e fala que aqui que uma das suas citações preferidas tornou-se, né, não julguei se não quiser ser julgados, Mateus 7:1. E apesar dos apesares, ele sempre falava para as pessoas não falarem mal um dos outros. Aí ele fala assim, não se critique. Quando as pessoas estavam falando mal dos sulistas aqui, por exemplo, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. E aí, às vezes, a gente não para fazer essa pergunta a si mesmo. Como é que eu seria nessa mesma situação? Então, se a gente está ali julgando o outro, nossa, que absurdo, fulano fez isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente não para olhar para dentro, diante daquela atitude. Será que em uma situação semelhante eu não faria o mesmo? Será que se eu não tivesse a família que eu tive, ou se você teve uma família desestruturada, às vezes, tipo assim, a educação que eu tive acesso, ou que eu lutei para ter acesso, eu não teria a mesma atitude daquela pessoa? Tipo, hoje eu estou aqui dentro da minha casa, tenho um cobertor quentinho, tenho comida na despensa, mas e se eu não tivesse isso? E se eu não tivesse uma família que me apoiasse, que recorrer? Se eu não tivesse um amigo que pudesse me ajudar na hora da angústia, né, na hora da dificuldade, será que eu não agiria da mesma forma que aquela pessoa? Então, essa é a primeira lição aqui. Como seríamos nós na mesma situação que alguém está passando? E aí continua aqui contando a história do Lincoln, falando da Batalha de Gettysburg, onde ele pegou e mandou um telegrama para um general, um Meade, aconselhando ele, né, a atacar Lee, e ele não fez isso.
Ele falou, olha, não é para chamar conselho de guerra, é para atacar imediatamente. E o cara não fez isso. Então, e ele ficou furiosíssimo e tudo mais. Só que ele ficou furioso, escreveu uma carta, né? Voltou aos velhos hábitos, mas mesmo escrevendo uma carta, Rude, sabe o que ele fez? Ele nunca enviou. Então, ele pegou os sentimentos que ele tinha ali, colocou todos em uma carta e engavetou aquela carta. Então, isso mostra que houve realmente uma verdadeira mudança de atitude dele, né? Mesmo em uma situação extrema, e o cara não tinha seguido uma ordem direta das suas ordens, ele nunca perdeu aquele princípio adquirido ali, naquela quase morte que ele teve. E diz que essa carta só foi encontrada depois da morte dele. Estava ali engavetada. Ele realmente nunca enviou. E aí o autor vai conjectura aqui, né, uma situação. Ele fala assim, olha, o meu palpite do que aconteceu com Lincoln quando escreveu essa carta e nunca enviou, aí ele vai citar aqui, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo, talvez eu não deva ser tão precipitado. É muito fácil ficar sentado aqui na tranquilidade da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas e se eu estivesse em Gettysburg? E se eu tivesse visto todo o sangue que Meade viu na última semana? E se eu tivesse ouvido todos os gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos, talvez também não estivesse tão ansioso assim para executar o ataque. E se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez fizesse o mesmo que ele. De qualquer modo, águas passadas não movem moinhos. E se eu enviar essa carta, posso até me sentir aliviado por revelar os meus sentimentos, mas ela levará Meade a tentar se justificar. Ela o levará a me condenar. Vai gerar ressentimentos, torná-lo inútil como comandante e talvez obrigá-lo a deixar o exército. Então, essa aqui é a conjectura que o autor faz, né? Por que ele não enviou? O que deve ter passado na cabeça dele? E ele faz essa citação aqui tão bela. E aí faz a gente olhar aqui, eu destaquei algumas palavras dentro disso aqui. Quais são as experiências vividas dessa outra pessoa com quem eu estou criticando? Qual que é o temperamento dela? Qual que é a personalidade dela? Quais são os recursos emocionais dos quais ela dispõe para ter esse tipo de atitude? É justo eu pegar e pesar essa pessoa na mesma balança que eu? É justo, muitas das vezes, arruinar a carreira de uma pessoa, igual que ele poderia arruinar, ele era o presidente, a carreira de uma pessoa por um momento de fúria? E quando ele se colocou, né, fez esse exercício de se colocar no lugar do outro, será que eu não agiria da mesma maneira? Porque eu estou num ambiente totalmente diferente do que o dele. E são perguntas que a gente precisa fazer, né, para nós mesmos, durante algumas experiências ruins. Aí fala que ele guardou a carta, pois aprendera por meio das experiências amargas, que críticas duras e reprovações quase nunca geram algo de útil. E daí ele vem agora contar que Theodore Roosevelt, que foi outro presidente, quando enfrentava situações de muita dificuldade dentro da Casa Branca, ele olhava, né, para o quadro de Lincoln e se perguntava o que Lincoln faria no meu lugar, como é que ele resolveria esse problema, porque muitas das vezes ele queria agir ali, né, dentro do seu ímpeto, mas ele tirava esse momento de reflexão e às vezes um momento de reflexão pode fazer com que nossas atitudes sejam totalmente diferentes. Então, uma frase que eu uso bastante é: nunca tome nenhuma atitude sob fortes momentos emocionais, sejam eles positivos ou ruins. Então, quando a gente está muito mal, que a gente toma uma atitude emocional, a gente pode causar um dano enorme. E quando a gente está muito feliz, assim, de uma forma fora do comum, a gente também pode trazer um dano. A gente também pode tomar uma atitude que a gente não queria ter tomado daquela forma, sabe? Ou a gente pode até se comprometer com algo que depois você para e fala, poxa, eu não deveria ter me comprometido com isso. E aí você, às vezes, tem que fazer das tripas corações para poder atender uma coisa que você fez ali num momento altamente emocional. Então, às vezes, não custa nada a gente virar para a pessoa que está ouvindo a gente ali e falar assim, então, você pode me dar 1, 2 dias para pensar sobre isso que você está trazendo para mim? Olha, eu não tenho como te responder agora, eu posso te pegar e te responder depois. E
esses minutos, essas horas podem fazer diferença, né, dentro dessas nossas atitudes, dessas nossas respostas frente a situações desafiadoras e situações até altamente positivas também. E aí eu coloquei uma observação: cuidado com o que você pede sentado dentro do seu escritório. Quais são suas condições emocionais? Quais são as condições emocionais daquela pessoa que está do outro lado? Qual a história de vida por trás da sua? Qual a história de vida por trás da dela? São perguntas que a gente precisa se fazer diante dessas situações. E aí ele continua aqui falando de Mark Twain, né, que escrevia cartas altamente agressivas e mandavam pelo correio, bem parecido aqui com Lincoln no início, e aí a esposa dele secretamente ia lá e tirava as cartas do correio, não deixava que elas fossem enviadas. E aí levanta a pergunta: como querer mudar o outro, se eu mesmo tenho tanto a melhorar? A gente está sempre olhando para fora, e muitas das vezes a gente está olhando para fora porque a gente está evitando, na verdade, olhar para dentro, porque é doloroso, né? Se questionar, mudar as próprias atitudes, é doloroso. Então, é mais fácil olhar para o outro, é mais fácil criticar o outro, é mais fácil dizer o que o outro está fazendo de errado, do que virar para a gente ver o que a gente está fazendo de errado e no que a gente precisa mudar. E ele faz essa pergunta: existe alguma pessoa que você gostaria de mudar, controlar e aperfeiçoar? Mas por que não começar por si mesmo? Isso acontece muito até dentro do nosso seio mais íntimo, né, do familiar, do amigo. Muitas das vezes a gente quer que o cônjuge mude. E eu? Tá, eu quero que ele mude, mas e eu? Será que estou nessa condição de ficar criticando e falando e apontando o dedinho, colocando o dedo lá na ferida, né, e rodando onde justamente dói, porque eu estou naquele ambiente íntimo e conheço aquela pessoa muito bem, e aí, ao invés de defendê-la, eu acabo aproveitando das fraquezas dela? Será que isso é justo? E aí ele continua dizendo que para provocar um ressentimento que perdure décadas e resista até a morte, basta fazer algumas críticas mordazes, por mais que estejamos convencidos de que elas são justas. Ao lidar com pessoas, não estamos tratando com criaturas lógicas, mas sim com seres emocionais, suscetíveis a preconceitos e motivados pelo orgulho e pela vaidade. São assim que as pessoas são assim que nós somos. Também, ninguém gosta de ser criticado, né? Essa é a verdade, por mais que às vezes seja para o nosso próprio crescimento. E aí ele continua falando da história de Benjamin Franklin, que ele foi designado embaixador americano na França. E qual que era o segredo do sucesso dele, né? Ele fala: não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que souber de todo mundo. Então, olha só, aí aqui já traz dois princípios. Além de não falar mal dos outros, eu vou falar bem das pessoas, eu vou falar bem das pessoas, o que eu souber. Então, estou num local, nossa, você conhece a Jamile? Nossa, a Jamile é uma pessoa maravilhosa, a Jamile é super competente nisso. Então, além de não falar mal, ele estava promovendo outras pessoas. E por ter essa atitude, ele foi escolhido para ser um embaixador, um americano na França. E ele continua falando: qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar. A maioria dos tolos assim o faz, mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. E ele continua: um grande homem demonstra sua grandeza pela forma como trata os pequenos. A frase de Thomas Carlyle. E aí ele continua aqui contando a história de Bob Roover, que era um piloto. Gente, essa história aqui era de arrancar os cabelos. O Bob Hoover, ele era um piloto de acrobacias aéreas. E aí, ele subiu no avião, estava ali fazendo as manobras, só que os dois motores pararam no ar. E aí, ele conseguia fazer manobras habilidosas, e ele conseguiu aterrissar a aeronave, mas com grandes danos, assim, mas ele e os dois passageiros que estavam com eles não se feriram, ficaram a salvo. E aí, quando ele pousou, ele sacou o que tinha acontecido. Ele falou: olha, a nave tinha que ter sido, a aeronave tinha que ser abastecida com combustível para jato, e alguém abasteceu com gasolina. E aí ele já chegou perguntando: quem foi que abasteceu a aeronave? Quero saber. Chegou lá, estava o mecânico, né, o jovem lá, chorando horrores, falou: meu Deus do céu, quase matei
matei esse homem, mas essas duas pessoas e tudo mais. E quando o Hoover chegou, eu imagino que ele deve ter tremido na base, né? Falou, meu Deus, agora minha vida acabou. E o Hoover pegou e não brigou com ele. Pelo contrário, ele abraçou o cara e falou, olha, para provar que eu tenho certeza de que você nunca mais vai repetir esse erro, eu quero que você amanhã abasteça meu F-51. Então, assim, gente, imagina só, você quase morreu. Você, né, passou por um fio, conseguiu aterrissar, são e salvo, houve danos de milhões de dólares, talvez, naquela aeronave ali, e a sua primeira atitude é chegar, abraçar o cara e falar assim, não, amanhã você vai abastecer a outra aeronave. Exige aqui, realmente, um autocontrole imenso. E a Tânia estava até comentando aqui no início, né, falando que muitas das vezes a gente, quando alguém comete um erro, a gente quer tirar ele daquela função e tudo mais, sendo que, na verdade, é aquela pessoa que nunca mais vai cometer aquele erro, justamente porque muitas das vezes ela aprendeu com a lição. Esse rapaz aqui, eu tenho certeza, gente, que ele vai conferir 100 vezes depois que isso aconteceu, se ele não estava abastecendo a aeronave com combustível errado, porque ele quase matou 3 pessoas. E na hora ali do desespero, muita gente teria feito o quê? Demitida, acabado com a carreira do cara, se tivesse poder e tudo mais, e ele não. Ele falou, olha, se esse cara cometeu esse erro, ele vai ser o cara que nunca mais vai querer cometer, porque ele viu que quase matou 3 pessoas ali. E aí ele continua contando a história de uma cidade chamada Skagway, no Alasca, que era um local muito violento, e a Evangeline Booth, que é a primeira mulher eleita para presidir o Exército da Salvação, resolveu ir para esse lugar, que ela foi um dos locais mais desafiadores, que ela foi trabalhar com o Exército da Salvação. E que todo mundo naquela cidade andava armado, porque era uma cidade de mineiros, e que tinha um cara ali aterrorizando, matando gente, roubando o ouro daquelas pessoas, e ela chegou lá, no dia que ela chegou, ela queria dar um sermão, só que ninguém queria ouvir nada. Tipo, uma cidade de pessoas muito cruéis. E aí ela teve uma sacada, falou, não, vamos começar a cantar umas músicas aqui. E aí começou a cantar e as pessoas começaram a se juntar, porque eram músicas que lembravam muitas das vezes a infância daquelas pessoas, a terra de onde elas tinham vindo. E essas pessoas começaram a se juntar, e ali no meio, estava muito frio, afinal era Alasca, alguém veio e colocou um casaco sobre ela. E aí, quando ela terminou, eles foram ali montar, colocar, armar as barracas. Enquanto elas estavam fazendo isso, acendendo uma fogueira, chegam 5 homens armados. E um desses caras era justamente o homem mais temido ali daquela cidade. E aí ele começou a conversar com ela, falando que tinha gostado muito das músicas que ela cantou, porque eram as músicas que ele tinha lembrança, né? Que visitava com a avó o Exército da Salvação e cantava essas músicas. E ela escutou ele por vários e vários momentos. Aí ele conta que ela sabia que aquele homem estava desesperado para ser ouvido, ser valorizado e respeitado por alguém. Então, ela não julgou, ela só ouviu. E no final ali, ela não deixou, né, de falar com ele, de dar a opinião dela com franqueza, mas com muito amor também, depois de ter ouvido bastante. Ele conta aqui que a Evangeline também acreditava no perdão. E com muita franqueza ele disse, o Senhor tira vidas e isso não está certo. O Senhor não pode vencer. Vão matá-lo mais cedo ou mais tarde. Então, ela lhe pediu que se ajoelhasse com ela. E junto eles oraram. E o Smith prometeu desistir do crime e se entregar. E 2 dias depois, ele foi morto a tiros. Aí ele continuou dizendo, e se escutar sem julgar deve ser feito num assassino, o que acha que a compaixão de suspender nossas críticas faria por mim ou por você nas interações diárias com o cônjuge, os familiares e os colegas de trabalho? Com frequência, pais se sentem tentados a criticar os próprios filhos. E ele vem e conta a história, né, de um pequeno texto que mobilizou
muitas pessoas de forma misteriosa. E aí ele conta que esse texto foi publicado em idiomas diferentes, em empresas, em jornais. É um texto amplamente divulgado. E eu queria lê-lo para você, ele é curto, ele não é muito grande, porque se foi tão amplamente divulgado é porque é muito importante. E eu já li 2 vezes e chorei nas 2, espero não chorar de novo na terceira. O texto chama Papai Perdoa, de Livingston Learned, que diz assim: escute, meu filho. Estou falando enquanto você dorme, com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Entrei no seu quarto sozinho e sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto lia o jornal na biblioteca, fui tomado por uma sufocante onda de remorso. Sentindo-me culpado, vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, meu filho. Fiquei zangado com você. Repreendi você enquanto se vestia para a escola porque mal enxugou o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado os sapatos. Reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou a bebida, engoliu a comida, pôs os cotovelos na mesa, passou manteiga demais no pão. Foi lá fora brincar e quando saí para o trabalho, você virou para mim, acenou e disse: tchau, papai. Eu franzi a testa e respondi: endireite os ombros. De noitinha, tudo recomeçou. Quando cheguei perto de casa, vi você de joelhos no chão, jogando bolinhas de gude. As meias estavam furadas. Eu o humilhei diante dos seus amigos e o fiz voltar para casa. Meias são coisas caras e você teria mais cuidado se tivesse que comprá-las com seu próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Você lembra quando mais tarde eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste? Irritado pela interrupção, eu ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei resmungando. Você não disse nada, apenas saiu correndo, abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com a afeição que Deus fez desabrochar em seu coração e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida, você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho, pouco depois, o jornal escorregou das minhas mãos e um medo terrível, nauseante, tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo? O hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu vinha recompensando você por ser um menino. O problema não era a falta de amor, era que eu esperava demais da infância. Eu avaliava segundo os padrões da minha idade. E havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo quanto o amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa esta noite, filho. Eu vim até sua cabeceira na escuridão e me ajoelhei envergonhado. Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse enquanto estivesse acordado. Mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu companheiro, sofrerei com seu sofrimento, rirei com seu sorriso. Vou me refrear quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar como num ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu estava enxergando você como um homem. Porém, ao observá-lo nesse momento, meu filho, encolhido e exausto, em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo, estava nos braços de sua mãe, com a cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi demais de você. Demais. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Não critique, não condene, não reclame. E assim a gente encerra, né, esse livro. Gente, isso é maravilhoso. Porque quantas vezes a gente faz isso, não... Eu nem sou mãe, né? Imagino, assim, fazer isso com os filhos, porque estamos cansados demais, com as nossas rotinas. Só que muitas das vezes a gente está lidando com o menino de outras pessoas, a menina de outras pessoas. Então, o filho não é seu. E muitas das vezes a gente tem atitudes pesadas com esse pai que, na verdade, estava cheio de coisas ruins e estava dando
o que o cansaço e o estresse gerava nele. E a criança estava doando daquilo que ela estava cheia. Então, cada um doa do que o coração está cheio, do que o que tem. E isso me fez refletir que muitas das vezes a gente quer que os outros vejam através das nossas lentes, dos nossos próprios óculos. Eu gosto sempre de refletir sobre isso. Eu imagino que todo mundo recebeu um óculos, e esse óculos tem cores de lentes diferentes. Então, vamos supor que eu enxergo roxo, e para chegar a essa visão eu precisei passar por 2 experiências, que seja uma vermelha e uma azul, que daria roxo. E, às vezes, a pessoa que está do meu lado teve só apenas uma dessas experiências. Então, ela, em vez de ver o mundo roxo, ela vê o mundo só vermelho. Outra pessoa vê só um mundo azul. E teve outras pessoas que passaram por experiências distintas. E, em vez de ver o mundo vermelho e azul, ela vê o mundo verde, que é preciso de azul e amarelo. E eu não tenho amarelo na minha vida. E tem gente que vê a vida de modo incolor. Elas nunca vão chegar a ver a vida através de cores. E mesmo assim, nós podemos aprender com elas. Nós podemos ser mais calmos, né? Tentar compreender as pessoas, não condená-las, ao invés de criticá-las, julgá-las, ser rude ou condená-las. Então, que nós sejamos esse papai, essa mamãe, né? De verdade, esse chefe de verdade, esse amigo de verdade, onde a gente enxergue os outros como apenas um menino, né? E que a gente veja, que a gente consiga enxergar que às vezes a gente está exigindo demais, ou a gente está pedindo o outro que veja através da lente dos nossos óculos, e que ela nem é capaz, muitas das vezes. E que a gente consiga, né, colocar esse princípio que é tão difícil em prática, que é não criticar, não condenar e não reclamar. E é assim que a gente encerra o primeiro princípio desse livro, desafiador. É isso. Querem pontuar alguma coisa, meninas? Eu não vou falar nada, senão eu vou chorar. Já chorei aqui, então. Deixar o choro só para você. Então, É bem emocionante mesmo, né, esse texto. E eu assisti um vídeo esses dias e me remeteu exatamente a isso. Era um pai com um filho num jardim, e o pai bem idosinho, bem velhinho, assim, e o filho, um homem, né? Os dois sentados no banco, e o filho lá no celular, olhando alguma coisa no celular, e o pai olhando o jardim. Aí o pai perguntava, mas filho, o que é aquilo ali? Que animal é aquele? Ele falava, é um coelho, pai. E ele continuava no celular. Aí o pai olhava, daqui a pouco perguntava de novo. Ele perguntou muitas vezes, que animal é esse? E o filho começou a perder a paciência. É um coelho, mas eu já falei que o coelho tem 30 vezes que é um coelho. E tudo bem. No dia seguinte, eles foram para o mesmo jardim e o pai levou um caderninho, assim, para o filho. Falou, filho, eu trouxe esse caderninho, quero que você leia essa página. Aí o filho leu, assim, com aquele silêncio, né? Só que o filho lendo, né? A gente escutando a leitura, ele lendo em silêncio, mas a gente escutando a leitura, era o pai, era uma folha de um diário do pai, dizendo, hoje, meu filho, eu falei várias vezes para você, agora daqui a pouquinho vai chorar, sou eu, né? Tudo bem. Ele falou, eu falei várias vezes para você o que era um coelho. Mais de 30 vezes eu mencionei para você, porque você é tão pequeno, não conseguia guardar o nome do animal, mas não faz mal. Eu te expliquei isso muitas vezes, porque um dia você vai ter que fazer isso comigo. Então, são coisas que a gente não pensa, né? Mas no futuro, tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai acabar colhendo, né? Que as críticas, as condenações e as reclamações que a gente faz hoje, a gente pode colher no futuro. e assim a gente encerra. O que você falou? E assim a gente encerra, né? Acho que hoje sem despedidas mirabolantes. É isso. Não critique, não condene, não reclame. Vemos você na próxima quinta, 8h30. Tchau, tchau. Beijo.